que a gente vem trazendo para esta casa. Muito obrigado. Deputado Sargento Maurício Soares, Vossa Excelência que fará uso da palavra em explicações pessoais, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhor deputado, quem mais nos acompanha aqui ainda nesta tarde de quarta-feira, ou também pela TV e pela rádio da Assembleia. Eu venho a essa tribuna ainda na tarde de hoje também para tornar público, ou mais público, um fato que tem sido curiosidade de muitas pessoas, especialmente as pessoas preocupadas com as questões político-partidárias e etc. aqui no nosso Estado. Para informar que, ainda no final da semana passada, fomos notificados pela direção estadual do PDT, que no próximo sábado, dia 28, pela manhã, aquela direção estadual vai se reunir para avaliar o relatório da Comissão de Ética, que foi criada no ano passado e que realizou o trabalho nos primeiros meses deste ano, ou a partir do mês de abril deste ano, vai avaliar a conduta deste deputado e que concluiu a Comissão de Ética pela expulsão deste parlamentar do PDT. Então, nós que avaliamos que talvez, deputado Pedro, eles esperassem passar o 5 de outubro para depois tomar alguma definição, temos informado que haverá reunião, pelo menos, no próximo sábado para debater esse assunto. E depois do que escreveram, depois do que se disse a respeito desse assunto, fica mais ou menos evidente uma tendência, né, de qual será a decisão do PDT, ou da direção estadual do PDT, até porque já estão desde o ano passado, inclusive através dos meios de comunicação, me convidando a sair do partido. Bom, e nesta conjuntura, eu quero aproveitar para ler aqui nesta tribuna um artigo do ex-deputado federal por 2 mandatos, Vivaldo Barbosa. Inclusive foi o líder da bancada do PDT na Assembleia Nacional Constituinte, como deputado constituinte. Foi também secretário de Justiça do governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. É evidente que ele tem as posições dele, né, e as nossas são diferentes, como já expressei aqui, temos outros entendimentos que não o trabalhismo clássico, que era defendido por João Goulart e por Leonel Brizola, embora compreendamos a importância deste fenômeno, deste movimento e desse espectro da organização política, partidária, ideológica e programática da sociedade brasileira, de figuras como Leonel Brizola. Temos posições de que é preciso uma concepção da classe trabalhadora que aponte numa outra direção, a organização da classe trabalhadora para apontar pela construção de uma nova sociedade. Mas passa a ler o artigo do Vivaldo Barbosa, que tem o seguinte título: Adeus PDT. Esse artigo expressa mais ou menos o que tem acontecido nesse partido nos últimos anos, e isso explica também por que não cabe dentro do PDT um parlamentar com a posição, né, com a fidelidade aos princípios programáticos que este deputado apresenta. Passo a ler o artigo e, como já disse, tem o seguinte título: Adeus PDT. O PDT é dirigido pela dupla Lupe e Manuel Dias, que, com a morte de Brizola, colocaram um livro de atas debaixo do braço e montaram uma estrutura de domínio do partido com a permissividade dada às direções partidárias pela legislação. Tem o assentimento das bancadas na Câmara e no Senado, pois distribui o mando nos estados com os deputados e senadores. Em troca do apoio ao governo federal, nas votações na Câmara e no Senado, e no tempo de televisão nas campanhas eleitorais, a dupla recebeu o Ministério do Trabalho, que é ocupado ora por um, ora por outro.
Nos estados e nas prefeituras, independentemente da coloração política do governador ou do prefeito, reproduzem a mesma aliança. O PDT e o ministro indicam os secretários do trabalho. As verbas saem do ministério, vão para as secretarias administradas por secretários indicados por eles e são direcionadas para ONGs ocupada por gente a eles ligadas, que recebem e repartem as verbas. O mesmo grupo de deputados, secretários, seus assessores, os dirigentes amigos das ONGs, ocupam o Diretório Nacional do PDT, fonte originária de todo esse esquema de poder para aproveitamento de verbas públicas. Dos mais de 300 integrantes que compõem o Diretório Nacional, entre 10% e 20% são militantes trabalhistas e nacionalistas autênticos e originais. Além do esquema das verbas do Ministério do Trabalho, há o fundo partidário, que deveria financiar atividades político-partidárias, hoje de valores elevados, a despertar a mesma cobiça. O PDT não tem vida orgânica, é administrado por meio de comissões provisórias nos estados, que por sua vez se repetem nos municípios. Não promove estudos, nem debates, nada publica. Ainda há a sessão de legenda e tempo de televisão nas eleições, outro espaço de negociação. O PDT é um ambiente de procura de vantagens, não mais participa das lutas do povo brasileiro, está muito distante de ser um partido trabalhista e nacionalista como o caminho brasileiro para o socialismo, como era o desejo e a esperança de Brizola. Nós, de longa data de militância partidária, fundadores do partido alguns, outros que foram colaboradores de muito tempo e muito perto de Brizola, organizamos o movimento de resistência a Leonel Brizola para lutar pela volta do partido às suas origens e não permitir que fosse desviado dos seus trilhos. Temos lutado durante os últimos anos, feito reuniões, manifestações, contatos com bancadas e outras instâncias, lançamos diversos documentos, até realizamos convenções nas ruas. Fomos à justiça, nada adiantou. O PDT não tem mais jeito. Não nos resta mais esperança de ver o partido voltar ao seu leito histórico de honradez e firmeza de princípios. Permaneceremos fiéis às lições de Brizola. É com lágrimas de sangue e com dor de carne exposta que saio do PDT e tiro a camisa que é como se retirasse a própria pele. Como já disse, artigo de Vivaldo Barbosa, que foi deputado federal do PDT por 2 mandatos, foi inclusive o líder da bancada do PDT na Assembleia Nacional Constituinte e foi secretário de Justiça do governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Esse artigo que mostra o sentimento de lideranças históricas importantes do PDT e que indica exatamente, deputado Dirceu, a origem do problema, que, como já disse aqui há alguns dias atrás, é o fisiologismo doentio, né, pelo qual o partido tem encaminhado nos últimos anos de forma cada vez mais acentuada e menos vinculada a qualquer perspectiva programática. O abandono do programa estatutário, do artigo 1º do Estatuto do PDT, é a coisa mais evidente, né, a analisar as coligações eleitorais, as alianças eleitorais que o PDT tem feito aqui no estado de Santa Catarina e pelo Brasil afora. E sendo assim, por não termos conseguido ser fiéis aos infiéis, infiéis à linha programática do próprio partido deles, infiéis aos ensinamentos e às lições, tantas delas, historicamente importantes para a sociedade brasileira, lições de figuras como Leonel Brizola. Essas condições colocam a necessidade desta direção atual do PDT, né, pedir
a nossa desfiliação, né? Ou agora, e vão decidir no próximo sábado, provavelmente, se forem coerentes com a incoerência dos últimos anos, né, decidir pela expulsão. E se é assim, deputado Pedro, né, temos orgulho de termos sido expulsos do partido justamente por não termos abandonado as bandeiras históricas, a luta ao lado e junto com a classe trabalhadora catarinense e brasileira, por não termos cedido a nenhuma forma de fisiologismo e de busca de vantagem pessoal. Feita a manifestação, deputado Sargento Amaury Soares, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes